Reis, que é a palavra que estava no meu coração, é uma ligação, viu, pastor? 1 Reis, capítulo de número 17, a gente vai folhear um pouco a Bíblia. 1 Reis 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, então Elias, o tivista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou quedo, nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Verso 12. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. Verso 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Verso 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queridos, que estava diante do Jordão. Se assente glorificando, continue com a sua vida aberta, não passe a página, por gentileza. Permaneça com a página aberta aí. Escute isso aqui para a nossa meditação rapidamente. Irmãos, nós somos leitores da Bíblia, sabemos muito bem da conduta de Elias e sabemos muito bem que Elias era um homem de Deus, um homem que recebia a palavra do Senhor e a cumpria. Elias tem uns desafios dentro desse texto, e alguns desafios bem, vamos dizer dessa forma, bem violento, bem turbulento, bem difícil para Elias. Deus quer amadurecer cada vez mais Elias, porque é o profeta da época, e Elias precisa fazer algumas missões que o Senhor tem para dar a Elias. Elias, ele dita uma palavra dizendo para cá que não vai chover. E a palavra dele vai pesar, porque ele diz, segundo a minha palavra, que estou bem perante a face do Senhor. Tem que ser muito profeta para poder sustentar uma palavra dessa. E realmente não vai chover. Fica aí uns 3 a 4 anos sem chuva em Israel. E Deus vai suprir algumas necessidades do profeta, enviando que ele fique ali no rio Queride. E ali ele vai se alimentar do ribeiro, pastor Pedro Paulo, nosso pastor Antônio. E o ribeiro é simplesmente um braço de água, porque mais na frente tem um Jordão, que é um rio completo, que é uma margem de água só. Olha como é que Deus faz na vida de um homem, pastor. Quando ele quer amadurecer o crente, quando ele quer abençoar o seu povo, ele usa os meios que a mente humana não consegue muitas vezes compreender se não tiver no propósito dele. Mas se estiver dentro do propósito, a nossa mente compreende tudo aquilo que Deus quer na nossa vida. Entenda bem que eles têm que beber água de um ribeiro. Um ribeiro, talvez uma passada de perna você consegue passar ele.
Mas o Jordão é o rio largo de Israel. O Jordão é o único rio mais largo que tem ali. E a Bíblia diz que Elias está ali. Os corvos trazem comida para Elias, alimenta Elias com pão, alimenta Elias, está dando no texto, com carne. Mas espera aí, está uma sequidão terrível. Não tem carne, da onde está trazendo carne os corvos? Glórias, aleluia. Louvado seja. Mas Elias está sendo alimentado pela carne que os corvos estão fornecendo a Elias. O importante é que o profeta não passe necessidade. Porque quando Deus chama Jeremias, Deus fala para Jeremias, pastor Pedro Paulo, eu sou o Deus que supro, eu sou o Deus que te garante, aleluia, em todas as tuas aflições ou necessidades. Então é importante que o profeta está se alimentando, mas vai chegar um tempo na Bíblia, no texto que lemos, que a água do ribeiro vai se acabar. E queridos, se eu for estudar o significado da palavra, queridos, significa lugar de corte, ou lugar de plana. Quem já viu carpinteiro trabalhar sabe para que deixar isso aqui liso, sem ferpa nenhuma, é necessário passar uma plana para poder tirar os nós que tem na madeira. E o lugar que significa, queridos, significa lugar de plana, ou lugar de corte. Então eu entendo que Elias está num lugar que está sendo planado por Deus, está sendo cortado algumas coisas na vida de Elias, aleluia. E assim às vezes a nossa vida, irmão, Deus nos coloca em áreas para nos planar, porque tem alguns nós na gente ainda que querem aparecer, e Deus vai lá e plana, Deus vai lá e corta mesmo, para poder, irmão, deixar o crente aprimorado, para poder deixar o fulano bem aprimorado, aleluia. E assim foi na vida de Elias, porque o propósito era grande na vida de Elias. E Elias fica ali, irmão, no rio de Queridos. A água se acaba. E Elias talvez está contemplando o Jordão na frente. Mas a ordem de Deus é: fica em Queridos. Eu estou pegando já. A ordem de Deus é: ele pode ser até abundante de água. Aleluia. Mas eu sou o Deus da provisão. Fica em Queridos. Opa! Senti um glória a Deus no meio da igreja. Isso me anima. Isso me deixa feliz. Glória, porque a Bíblia fala para a gente glorificar a Deus, irmão. É a Bíblia, não é o pregador. Aleluia. Se você for ler no Salmo 70, Asaf vai glorificar a Deus. Ele não queria ficar calado. Mas Deus colocou ele dentro do templo para adorar o Senhor. Com ensinos de arpeiros, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Asaf aprende a glorificar a Deus na luta, na batalha, na dor, na dificuldade. Adorar mesmo, abrir a boca, glorificar. Ele não queria saber quem estava perto dele. Glória a Deus. Porque ele reconhecia que o Deus da salvação estava com ele. Elias vê o Jordão, uma abundância de águas. É poderoso o rio Jordão, aleluia. Mas o Deus que manda no Querite, no Jordão, é muito maior. E o seu sofrimento dobra de dobro. Fica no Querite. O que Deus está me dizendo essa noite? O emprego pode ser dos melhores, o salário pode ser daqueles de abundância, de riqueza, de dinheiro, mas eu não sei de onde vem a procedência, mas Deus está dizendo: o emprego é bom, é maravilhoso, mas continua nesse
Continua nesse Elias, depois ali os corvos, os garçons, os pássaros chamaram garçom, que são os corvos, porque estão alimentando Elias, trazendo carne e garçom. Alimentam Elias, mas vai chegar um tempo que Deus vai tirar Elias da plana, do forte, e vai dizer, Elias vai lá, no versículo 8, leia aí, acompanhe comigo. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Serepta. Diga comigo, Serepta. Diga de novo, Serepta. Glórias a Deus. Que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Tira ele do corte da plana e bota para Serepta. Eu fui pesquisar o que significa Serepta. Serepta significa lugar de fundição, lugar de fogo, lugar que é onde o vaso é queimado. Às vezes o vaso que é feito de barro está com alguma folhinha, está com alguma raizinha no meio do barro, ele bota naquele fogo para queimar aquela raizinha para o barro se juntar. E ali não ficar um buraco para não ficar vazando. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por tu estar me ajustando como crente. A palavra é para mim. Quem quiser pegar, fique à vontade. Não é obrigado, amém? Mas é para mim. Então ele leva ele, meu diácono, para esse lugar de fundição, que é um lugar de fogo. Ele parece que está com alguma coisa que precisa ser queimada. O vaso ainda parece que ainda não está pronto para aquilo que Deus tem de abundância na vida dele. Será? Ele entra na casa da viúva. A viúva é pobre, não tem nada. Primeiro ele foi cortado para entrar na casa da viúva e não ficar olhando o que até a viúva tem dentro de casa. Porque está cheio de obreiros assim, vai na tua casa para ver o que tu tem. Olha a televisão dele, é enorme, hein? Olha, tu viu lá? Relógio de ouro que o barão tem dentro de casa. Elias, eu vou te levar para Serepta. Primeiro eu te passei a plana e te cortei. Para quando tu chegar dentro da casa da viúva, tu não olhar o que ela tem, mas abençoar o que a viúva precisa. Talvez Deus está fazendo comigo, me colocando num lugar de Serepta, para quando eu chegar na casa de certa pessoa, eu não ficar olhando o que aquela pessoa tem de material, não, mas sim olhar o que aquela pessoa necessita de oração. Ele abraço, que ele passe, eu sinto uma presença gloriosa nesse lugar. Eu sinto o mover de Deus na minha vida, meu pastor, e nessa igreja. O que eu tenho aqui é bom para esse ministério. Se esse povo pegar e acompanhar o Senhor que tem aqui, esse ministério vai bombar. Elias fica ali, irmão, e alimentado pela viúva. E agora Elias começa a distribuir ou abençoar pelo que ele está recebendo de Deus, que é multiplicar o pão, o azeite da viúva. A viúva alimenta o profeta e o profeta multiplica para a vida. Eu queria que você me ajudasse, irmão, pelo amor de Deus. Nós somos igreja. Me ajude aí. Ele é abençoado pela viúva e multiplica o pão da viúva. Isso é profético, irmão. Se você não tiver ligado, você não pega. Por que, presbítero? Porque se eu for abençoado por alguém, eu abençoar a casa de alguém, automaticamente eu vou sendo abençoado. Ó, vamos entrar agora rapidamente, que eu tenho 10 minutos. Vai lá. 1 Reis, capítulo 18.
18, vamos ver o desafio de Elias. Não só de Elias, como o meu e o seu agora. Agora é seu desafio. Vamos ver porque algumas famílias estão prostradas dentro de casa. E agora vai doer um pouco aí a orelha, irmão. Mas Deus coloca remédio onde Ele puxa a orelha, vem? Você vai colocar um bálsamo aí na nossa orelha. Mas é preciso Ele puxar a nossa orelha para que poder a gente despertar para aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. O texto diz: então Elias disse, já olhamos a página. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo já chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Diga: altar quebrado, não há poder. Pelo amor de Deus, irmão, melhora isso aí. De novo: o altar quebrado, o que é que tem? Obrigado, irmão, muito obrigado. E o 31 ele diz assim: e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ou dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ou uma vala, que no original quer dizer um sulco, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre. Amém? Presta atenção aqui agora. Ó, Elias passou pelo que ele diz na obediência de Deus. Conseguiu vencer a mudança de água do Jordão. Beleza? Obediente a Deus. Elias foi para a viúva. Deus exaltou ela na casa da viúva, abençoou a viúva. Foi abençoado e foi obediente a Deus. Agora Deus traz Elias para um desafio, porque você passou uma etapa de obediência por Deus, porque você foi tratado por Deus para poder falar do Evangelho, para poder Deus ministrar em você, Deus manifestar em você os milagres, os prodígios que a Bíblia fala para as nossas vidas. Pois a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crêem. É Bíblia. Elias está crendo no que ele está fazendo, pastor Pedro Paulo. Mas tem uma mulher chamada Jezabel, que é a rainha de Israel. E ela alimenta 450 profetas profanos, profetas de Baal. Ela alimenta porque eles falam o que ela quer ouvir e o que vem amaciar o seu ego. Por isso que esses profetas 400 estão ali se alimentando todos os dias, que aquilo que era para o povo está sendo para esses profetas do diabo, que deixa Satanás usá-los. Aí o desafio que Deus quer que Elias é desafiar aqueles profetas, matar aqueles profetas e fazer chover de novo em Israel, porque a seca era muito grande e a água naquela época era mais valiosa do que o ouro. A água naquela época era mais valiosa do que qualquer semente, porque a semente sem água, ela não germina, ela não frutifica, ela não dá fruto. E que adianta o rico ter o seu
tesouro, o ouro, e os seus gados morreram tudo de fome. Sede. Então, Deus precisa honrar a palavra do profeta lá no capítulo 17, versículo 1 em diante, quando eu li com você, que ele fala para Cabe que não, segundo a sua palavra, não choverá, nem orvalho cairá sobre a terra, e chuva alguma cairá. Então, se cumpriu. Agora Deus precisa honrar a palavra do profeta perante a congregação de Israel. E Elias chama o povo, primeiramente, nós líderes, temos que ter essa capacidade espiritual de chamar o povo para perto da gente, o povo obedecer. Sentir em nós que nós somos profetas verdadeiros, profetas que oram, profetas que pede a Deus e Deus vai ali e honra a nossa palavra. Aleluia. Talvez seja o motivo de muitas igrejas estar vazias, irmão. Veja que o texto diz que Elias chamou o povo e o povo obedeceu Elias, porque viu os sinais na vida de Elias. Quando o povo viu os sinais na vida de Jesus, antigamente chamavam Jesus de comelão, beberrão, esse aí é mais um dos filhos de José. Mas quando viram os milagres, o que aconteceu? Multidões seguiam Jesus. Multidões iam atrás de Jesus. Era ou não era? Passou-se Jesus, veio quem? Os discípulos. Multidões seguiam os discípulos. Se Paulo não poderia ir lá, manda um lenço. A sombra de pedra onde passava curava mais de 5.000 pessoas. Multidões seguiram atrás, porque os sinais. Talvez hoje, no nosso meio, nós não. O que está acontecendo? Que os sinais não nos seguem mais. Elias chama o povo. O povo foi até Elias para que Deus faça uma obra de glorificação para o seu nome e não venha envergonhar a vida do profeta, venha dar livramento do profeta perante o povo. Deus faz com que o povo vá até Elias. A primeira coisa que Elias faz, está no texto, consertar o altar do Senhor. O que ele quer dizer com o altar consertado perante o povo? Trazendo as pedras, ele forma o altar. Diz o texto, conforme as 12 tribos de Israel. Diz o texto. O altar, irmão, da nossa vida hoje é o nosso altar de louvor que damos para Deus, tem que estar consertado. É o altar de adoração, tem que estar em dia. É o altar da palavra, tem que estar em dia, esse altar. É o altar da santificação, tem que estar em dia, esse altar. É o altar da consagração, tem que estar em dia, esse altar. Presta atenção. Já vai 5 elementos aí que eu falei, e tem mais. Altar da palavra, 6. Altar da fidelidade, 7. Tem mais aí. Esse altar de Eli é o nosso altar hoje, é o nosso coração, nossa mente. É o que nós temos que dar para o Senhor. Então hoje é noite de nós consertarmos o altar daquilo que tem falhado na nossa vida, daquilo que oramos e às vezes não tem resultado. E eu estava com esta palavra hoje no meu coração, estudando a Bíblia ontem. E eu perguntava ao Senhor, e Deus me dava isso, irmão. Filho, muitas vezes não tem acontecido nada na sua vida porque você não me busca do jeito que tem que ser buscado. Irmão, e aí vai para frente. E eu calei a boca e só estudei, e daqui a pouco queria chorar e tudo. Porque o Senhor estava tratando comigo no querido. Que hoje seja um domingo de tratar de Deus na nossa vida, irmão, para que nós venhamos ver os milagres na nossa vida e a nossa família vir para o altar do Senhor. Muitas das vezes
desajeitados, chegamos para a nossa família falando palavras até grosseiras e aquilo imprime mais raiva neles, e aí que ele não vem mesmo. Mas quando pegamos a palavra de sabedoria do Espírito Santo, porque Ele é o Consolador, é Ele que quebranta o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito duro e nos transforma em obreiro de valor e de amor e de justiça. Ó, Ele coloca no altar, conte comigo, o altar está pronto. Colocou a lei ali perante o povo de Israel. Formou o altar todo. O altar está levantado, colocou a lei em cima do altar. Diga comigo a lei, né? Diga comigo o sacrifício. Ó, tudo pronto para sacrificar. Ok? Mas tem o povo que adora os falsos profetas. Elias está no desafio. Do lado de cá, o povo que adora o Deus de Israel. Do lado de lá, o povo que adora Baal, que também adora os profetas. Olha o desafio que é o mundo espiritual, irmão, que quer estar naquele momento. Às vezes você está nessa guerra dentro da sua casa, algum familiar seu é de outra religião, não profere o Deus de Israel, e você fica naquela batalha, naquele cabo de guerra, puxando para lá, puxa para cá, puxa para lá, mas não é esse que Deus quer, esse cabo de guerra. Deus quer que você construa seu altar. Depois que você construiu o seu altar em todas as áreas da sua vida, aí você vai para o combate. Não contra os seus familiares, mas contra o diabo que está ali atuando. Porque você tem que ser alimento. Elias coloca tudo. Agora Elias fala para o seu servo e diz assim: escuta isso aqui, pastor Paulo. Isso aqui é tremendo. Está no texto. Vai e pega 4 cântaros de água. Mas como assim? Está uma seca tremenda. Vai pegar essa água onde? Só que o servo de Elias é obediente a Elias. Ele pega os cântaros e vai embora. Desce no rio Quezon. O rio Quezon não quer dizer secura. Estava seco. Mas quando ele volta, eu não sei como, ele volta com água. Está no texto. E joga em cima do altar. Ele pega mais outra, a Bíblia diz, ele pega o terceiro, ele pega 4 cântaros de água. E é jogado em cima do holocausto do altar 3 cântaros de água. O que isso representa para a Igreja Francisco? 3 vezes 4? Elias queria envolver toda a nação de Israel, porque se 3 vezes 4, 12. Está representando as 12 tribos de Israel. Representa as 12, os 4 cântaros. Os 4 cântaros que se tornou em 12, representa as 4 pedras que foi pega lá no Jordão, as 12 pedras que foi pega no Jordão como memorial da vitória de Israel. Elias está envolvendo tudo isso, irmão, no holocausto do Senhor. Aleluia! Mas agora a sua mente, irmão, será que vai conseguir entender isso? Porque como é que pode ele jogar água em cima da lenha, em cima do altar, minha pastora Lídia? Lenha molhada pega fogo, minha pastora? Não, né? Imagine, irmão, o povo de Israel e o povo que adorava os profetas de Baal olhando e dizendo: ficou louco. É doido. Como é que se pode um altar molhado pegar fogo? E eu fui ver, irmão, e a texto diz que ele colocou ali a semente, que ele fez ali e colocou assim. Que semente? Não tem nada aqui de árvore, falando de árvore. E eu descobri, irmão, que a semente que está ali dessa forma, a semente, meu pastor Pedro Paulo, que foi colocado, que o texto diz, em cima do altar da lenha,
Sabe o que era a semente? Era água. A semente era a água que o servo de Elias foi buscar para jogar no altar. Eita, meu Deus do céu. Já estou entregando o microfone, irmão. Escute isso aqui. Ele joga os 3 cântaros sobre o holocausto. Deus, quando vê aquilo, irmão, se agradou-se do profeta. A Bíblia diz que desceu do céu uma chama de fogo e lambeu. Primeiro lambeu o holocausto, segundo lambeu a madeira, a lenha que estava, e depois lambeu as pedras, e depois, olha como é que Deus se organiza. Uma coisa de cada vez, e depois lambeu as cinzas que estava no altar. Aí Deus dá a ordem para Elias, pega todos esses profetas e leva no rio Quezon e mata todos eles. E assim Elias fez, levou esses 450 profetas de Baal e mataram todos eles à espada. Agora vem, irmão, que você tem que glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque depois que esse fogo que veio do alto do céu lambeu tudo isso, a Bíblia diz que Elias diz assim para Acabe, corre, está no texto, e sobe o monte. Sabe o que Acabe faz, pastor? Olha o que o infeliz faz, desculpa a palavra. O povo está sofrendo, ele é o rei de Israel. Em vez de lutar pelas ovelhas, lutar pelo seu povo, sabe o que ele vai? Ele vai comer. Elias percebe que ele não tem temor a Deus, foi comer. Se alimentar não, Elias sabe o que ele faz? Correu, subiu o monte, e a Bíblia diz que ele colocou-se a cabeça no chão entre os seus joelhos e começou a orar ao Deus de Israel. Deus de Jacó, Deus de aleluia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando, irmão, Elias fala para o seu criado, para o seu servo, diz, corre 7 vezes, sobe ao monte e olha de lá 7 vezes. Ele vai uma, volta e diz, o que tu viu? Nada, seu Elias. Vai a segunda, o que tu viu, seu Elias? Nada, seu Elias. Vai a terceira, nada, Elias. A quarta, a quinta, nada, a sexta, na sétima, ele diz assim, Elias, o quê? Eu vi uma nuvem do tamanho de um mão. E meu pastor, era o formato de uma mão. A nuvem, verdadeiramente, que está na Bíblia mesmo, era o formato de uma mão, com os 5 dedos. Do tamanho da mão de um homem. Elias saiu da providência do povo e foi para a providência de Deus. Saiu das 12 tribos indo para os 7 espíritos de Deus. Aleluia. As 7 ilhas do servo dele no monte representam os 7 espíritos de Deus que veio. A Bíblia diz que o céu se enegreceu. Aleluia. A Bíblia diz que o céu ficou escuro. Aleluia. O profeta está pronto para ser honrado perante o seu povo. Quando Deus está falando isso para mim, para você, Ele quer
você. Observe que, olha como a Bíblia tem conotação certa. Nada é aleatório por acaso dentro das Escrituras. É preciso se levantar, irmão. Os 5 ministérios dessa nação, com jejum, palavra, com clamor, orar mesmo, buscar, meu irmão, entregar mesmo o sacrifício. Aí Deus vai honrar. Aí Deus vai honrar. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Diga assim para Deus essa noite. Olha para o céu, não olha para o teu irmão. Olha para o céu e diga assim: Senhor. Mas diga por favor mais forte. Diga: Senhor. Hoje montarei o meu altar. Dá mais uma salva de palmas para Jesus e agradecer um pouco de nós. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, grato ao Senhor, a toda a amada igreja. Que Deus abençoe. Domingo de vitória, porque o teu altar já está preparado para receber.